Nos recantos vastos do nosso sistema solar, Júpiter permanece como um mistério colossal, há séculos cativando cientistas e astrônomos. A cada avanço, esse gigante gasoso desafia nossas concepções anteriores e nos mantém perplexos. Com sua combinação de comportamento imprevisível e tempestades hipnotizantes, cujos ventos atingem incríveis 640 km por hora, bem como os segredos ocultos de oceanos metálicos em seu núcleo, Júpiter continua a intrigar a comunidade científica. Convidamos você a embarcar em uma jornada extraordinária enquanto exploramos as profundezas deste mundo misterioso e desvendamos seus segredos. Décadas de estudos detalhados revelaram a complexidade notável de Júpiter. Recentemente, foram identificadas 12 novas luas orbitando esse gigante gasoso. Agora, o número total de satélites em órbita ao redor de Júpiter é de 92, superando qualquer outro planeta do Sistema Solar. Essas luas recém-descobertas variam em tamanho de 1 a 3,2 km. A maioria delas possui órbitas extensas, com 9 das 12 levando mais de 550 dias para completar uma revolução ao redor do planeta. A hipótese dos cientistas é que, devido ao fato de essas luas distantes se movimentarem em direção oposta à rotação de Júpiter, elas possam ser asteroides que foram capturados pelo gigante gasoso. Durante muito tempo, acreditou-se que Júpiter atuava como um escudo protetor, defendendo nosso planeta contra ameaças do espaço exterior. Astrônomos até sugeriram que essa proteção era uma das razões pelas quais a vida teve a oportunidade de evoluir na Terra. No entanto, descobertas recentes lançaram dúvidas sobre o papel de Júpiter como guardião celestial da Terra. Cometas de longo período, originários de regiões distantes do Sistema Solar e com órbitas que levam milênios para completar, normalmente invadem nossa vizinhança. No entanto, devido à influência gravitacional de Júpiter, a maioria desses objetos de gelo em rápida movimentação é desviada para longe do Sistema Solar antes de se aproximar da Terra. Portanto, as chances de colisão de cometas de longo período com nosso planeta são extremamente raras, ocorrendo ao longo de milhões ou até dezenas de milhões de anos. A presença de Júpiter desempenha um papel crucial na proteção da Terra contra esses impactos potenciais. Bem-vindo ao Sabia dessas curiosidades. No entanto, as forças gravitacionais de Júpiter têm implicações tanto positivas quanto negativas para a vida na Terra. Por um lado, sua enorme gravidade impede que pedaços de rochas espaciais próximas se acumulem para formar um planeta. Isso resultou na formação do cinturão de asteroides, uma coleção de inúmeros fragmentos de detritos dispersos entre Marte e Júpiter. No entanto, nos dias de hoje, a atração gravitacional de Júpiter continua a afetar asteroides, fazendo com que alguns se desviem em direção ao Sol. Esse desvio de trajetória aumenta as chances de colisões com a Terra, e exemplos disso já foram observados no passado. Por exemplo, em 1770, o cometa Lexell passou a apenas cerca de 1 milhão de milhas de distância da Terra, uma proximidade extraordinária em termos astronômicos. Acredita-se que esse cometa tenha se originado nas regiões mais distantes do Sistema Solar e tenha tido um encontro próximo com Júpiter, que redirecionou sua trajetória em direção à Terra. Depois de completar 2 órbitas ao redor do Sol, o cometa retornou a um ponto próximo de Júpiter 9 anos depois, o que o lançou para fora do Sistema Solar. A teoria do escudo de Júpiter, apoiada por simulações de computador anteriores, propôs que Júpiter expulsa muitos cometas de longo período do Sistema Solar. Essa teoria até previu o impacto do cometa Shoemaker-Levy 9 em Júpiter em 1994. No entanto, na época, os recursos de computação não eram tão avançados e os cientistas precisavam realizar muitos cálculos complexos. Hoje, temos dados que incluem um maior número de cometas de curto período e asteroides próximos à Terra, em comparação com cometas de longo período. Novas simulações indicam um cenário diferente. A influência gravitacional de Júpiter interage com o cinturão de asteroides, criando ressonâncias gravitacionais que eliminam asteroides desgarrados e os redirecionam para o interior do Sistema Solar. Colisões entre asteroides também podem contribuir para esse processo, espalhando fragmentos rochosos em zonas ressonantes. A borda interna do cinturão de asteroides é particularmente afetada por um fenômeno conhecido como ressonância secular, que empurra material em direção ao interior do Sistema Solar. A massa atual de Júpiter permite que ele redirecione cometas em direção à Terra, como visto com o cometa Lexell, e efetivamente os elimine do Sistema Solar.
Se Júpiter tivesse apenas um quinto de sua massa atual, ainda teria a capacidade de desestabilizar cometas, mas perderia a capacidade de remover muitos deles, resultando em uma taxa de impacto mais alta na Terra. A frequência de impactos desempenha um papel crucial na evolução de longo prazo da vida em um planeta. O registro geológico da Terra indica que uma taxa de impacto de uma grande colisão a cada 100 milhões de anos fornece tempo suficiente para a biosfera se recuperar e prosperar. No entanto, uma taxa de impacto mais alta, ocorrendo a cada poucos milhões de anos, poderia devastar o planeta, dificultando o desenvolvimento de uma nova biosfera. Alguns cientistas acreditam que as colisões com a Terra também foram responsáveis pela chegada da água aqui. Quanto à água em Júpiter, a presença de vapor d'água foi detectada pela primeira vez em 1995 pela sonda Galileu, que conduziu observações e medições extensivas do planeta e suas luas. Os instrumentos a bordo da sonda, especialmente o espectrômetro de mapeamento de infravermelho próximo, identificaram a presença de vapor d'água na atmosfera de Júpiter durante sua passagem próxima. Embora a porcentagem de água na atmosfera de Júpiter, cerca de 0,25% acima do Equador, possa parecer pequena, é na verdade uma quantidade colossal. Dado o tamanho maciço de Júpiter, que possui mais de 2 vezes a massa combinada de todos os outros planetas do nosso sistema solar, mesmo uma pequena fração de água resulta em uma quantidade significativa, muito mais do que a encontrada na Terra. A água na atmosfera do gigante gasoso é responsável pelos relâmpagos espetaculares observados em Júpiter, que são cerca de 100 vezes mais brilhantes do que os relâmpagos na Terra, bem como pelas pedras de granizo únicas. Os cientistas acreditam que esses objetos semelhantes a almôndegas descem mais profundamente na atmosfera de Júpiter. O mistério reside na forma como ocorrem os relâmpagos em condições tão extremas, onde as temperaturas são tão baixas que a água não existe em estado líquido. A resposta a esse enigma está na amônia, um componente notável da atmosfera de Júpiter que age como um anticongelante natural. Nas camadas superiores da atmosfera, as gotículas de água colidem com cristais de gelo eletricamente carregados, gerando relâmpagos. Nas camadas mais profundas, as gotículas de amônia-água continuam crescendo até se tornarem semelhantes a pedras de granizo, que, em seguida, descem mais profundamente na atmosfera do planeta. Vamos agora adentrar nas camadas mais internas de Júpiter. Anteriormente, acreditava-se que todos os gigantes gasosos do nosso sistema solar tinham um núcleo rochoso. No entanto, estudos recentes, baseados nos dados da sonda Juno, lançaram dúvidas sobre essa teoria. O núcleo de Júpiter está sujeito a pressões extremamente elevadas, muito maiores do que as encontradas na Terra, e temperaturas que chegam a 20.000 graus Celsius. Para entender essas condições, os cientistas usam lasers poderosos para comprimir amostras e simular as pressões do planeta em laboratórios, como o Centro para Matéria e Impressões Atômicas, CMAP, da Universidade de Rochester. A densidade dos materiais no núcleo de Júpiter depende de sua composição e propriedades físicas. Descobertas recentes revelaram que apenas 18% do material no núcleo é rochoso, enquanto Júpiter é principalmente composto de hidrogênio, cerca de 90%, e hélio, cerca de 10%, com pequenas quantidades de outros elementos. À medida que descemos mais profundamente em Júpiter, o aumento da pressão atmosférica transforma o hidrogênio em um fluido denso e peculiar que conduz eletricidade como um metal. Há aproximadamente 10% do caminho em direção ao núcleo de Júpiter. Ao longo de seu raio, o hidrogênio gasoso que forma a atmosfera do planeta se transforma em uma substância única conhecida como hidrogênio metálico líquido. Essa forma de hidrogênio possui propriedades semelhantes às da água, incluindo baixa viscosidade, excelente condutividade elétrica e eficiente condução térmica. No interior de Júpiter, essa substância transforma o planeta em um gerador gigante de eletricidade. Em contraste, na Terra, os elementos existem como sólidos, líquidos ou gases, dependendo da temperatura e pressão. O hidrogênio é normalmente um gás em nosso planeta, mas pode ser transformado artificialmente em líquido ou sólido através da compressão e resfriamento. No entanto, mesmo nessas formas, o hidrogênio mantém suas propriedades não metálicas, conduzindo mal o calor e a eletricidade. Em profundidades maiores nos gigantes gasosos do nosso sistema solar, o hidrogênio experimenta condições extremas de temperatura e pressão, permitindo a existência de estados peculiares, incluindo o hidrogênio metálico líquido. Nessas condições, os átomos de hidrogênio perdem seus elétrons, resultando em uma mistura de núcleos de hidrogênio livres e elétrons. Essa mobilidade de elétrons é semelhante ao comportamento dos metais.
Há uma teoria de que o núcleo de Júpiter pode ser composto por vastos oceanos dessa substância, o que, com base em estimativas anteriores da massa do núcleo joviano, poderia torná-lo 12 a 45 vezes mais massivo do que a Terra. Uma camada de hidrogênio metálico líquido com 40.000 quilômetros de profundidade, combinada com a rápida rotação de Júpiter, aproximadamente 10 horas por rotação, cria um campo magnético colossal que se estende por uma distância impressionante de 725 milhões de quilômetros. Esse campo magnético é o maior do nosso sistema solar e contém seus próprios mistérios. Ao explorar regiões a mais de 320 quilômetros de profundidade na atmosfera de Júpiter, os cientistas identificaram uma nova área conhecida como Grande Ponto Azul, que não deve ser confundida com a famosa Grande Mancha Vermelha de Júpiter. Enquanto se sabia que o campo magnético joviano era complexo, sua verdadeira natureza surpreendeu os pesquisadores, e o grande ponto azul está relacionado a esse fenômeno. O campo magnético de Júpiter é cerca de 20.000 vezes mais forte do que o campo magnético da Terra, mas sua força é variável. Diferentemente do campo magnético dipolar da Terra, o campo magnético de Júpiter se origina em uma ampla área no hemisfério norte e se curva de volta perto do Polo Sul. Além disso, os cientistas identificaram uma região concentrada logo abaixo do Equador, o Grande Ponto Azul, que de certa forma atua como um segundo polo sul joviano localizado próximo ao Equador. Essa área apresenta flutuações na intensidade dos campos magnéticos, com variações de até 1% por ano, fortalecendo-se e enfraquecendo-se em diferentes regiões. Até o final da missão estendida da sonda Juno, que se estenderá até 2025, os cientistas terão mais evidências para avaliar suas hipóteses sobre essa dinâmica. Conforme a pesquisa continua, novos mistérios sobre Júpiter, como a relação entre o grande ponto azul e a grande mancha vermelha, podem ser revelados. Os gigantes gasosos em nosso sistema solar, Júpiter e Saturno, são conhecidos por suas altas temperaturas, especialmente em suas atmosferas superiores. No entanto, uma descoberta intrigante é que a temperatura em Júpiter não é consistentemente alta em toda a sua estrutura. Enquanto a grande mancha vermelha é um fenômeno bem conhecido, Júpiter também apresenta a grande mancha fria, que é quase tão grande e tem sido observada por anos. Essa mancha se destaca como uma região de temperaturas significativamente mais frias do que o ambiente ao seu redor, cerca de 200 graus Celsius mais fria que a atmosfera circundante. A grande mancha fria é volátil, desaparecendo e reaparecendo periodicamente, e sua recorrência parece estar relacionada às auroras de Júpiter. A idade da mancha é estimada em milhares de anos, aproximadamente a mesma idade das auroras jovianas. As auroras em Júpiter, semelhantes às da Terra, são causadas pela interação de partículas carregadas com a atmosfera do planeta nas proximidades dos polos. No entanto, as auroras de Júpiter são mais estáveis e intensas devido às partículas provenientes de suas luas e do Sol. Novas pesquisas sugerem que essas auroras transferem energia para a atmosfera de Júpiter, criando uma diferença de temperatura entre as camadas superiores e inferiores, resultando na formação da grande mancha fria. Uma descoberta adicional sobre Júpiter é que o gigante gasoso não orbita o Sol como se acreditava anteriormente. Em vez disso, o centro de gravidade combinado entre Júpiter e o Sol não reside dentro do próprio Sol, mas em um ponto específico logo acima da superfície solar. Isso é resultado do equilíbrio gravitacional entre os dois corpos. A interação gravitacional entre Júpiter e o Sol faz com que Júpiter oscile em uma órbita elíptica, enquanto o Sol realiza uma órbita muito menor ao redor do mesmo ponto. Como resultado, o centro de gravidade do sistema solar está constantemente em movimento. Quando esse centro está acima da superfície do Sol, Júpiter se aproxima do Sol em sua órbita elíptica, e quando está abaixo da superfície solar, Júpiter se afasta. Esse fenômeno é conhecido como dança centrífuga ou dança bariônica, e ocorre em sistemas com uma grande massa assimétrica, como o nosso sistema solar. Essa dinâmica sutil, mas intrigante, é um dos muitos mistérios que envolvem o gigante gasoso. À medida que a pesquisa e as observações de Júpiter continuam a avançar, é provável que mais segredos sobre esse fascinante planeta venham à tona, enriquecendo nossa compreensão de sua complexidade e beleza cósmica. Portanto, devemos aguardar ansiosamente as futuras descobertas que revelarão mais sobre esse intrigante gigante gasoso em nosso sistema solar. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Para você que chegou até aqui, obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.